Pensa só. Desde o começo da história, existe uma força bem misteriosa que já guiou reis, salvou civilizações inteiras e até revelou o destino de muita gente. E o mais incrível é que essa força não vinha de oráculos ou das estrelas. Não, ela vinha de dentro da gente, falando uma língua que hoje a gente praticamente esqueceu. A língua dos sonhos. Vamos juntos mergulhar nesse conhecimento tão antigo. E para guiar a gente nessa jornada, temos essa citação poderosíssima da doutora Marie-Louise von Franz, que foi nada menos que a principal discípula do Carl Jung. A ideia do sonho ser uma escada, sabe, uma conexão direta com as partes mais profundas de nós mesmos, essa vai ser a imagem que vai nos acompanhar aqui. Então, o nosso primeiro ponto é exatamente esse. Como é que os sonhos conseguem criar essa conexão pessoal com algo que é maior que a gente? E tudo isso começa com uma história que é um dos pilares da nossa cultura. Vamos imaginar a cena. Jacó está fugindo do irmão dele e, exausto, deita para dormir. Só que o lugar onde ele para não é um lugar qualquer, e aquela pedra que ele usa de travesseiro é muito mais do que só uma pedra. Esses são o que os psicólogos chamam de elementos arquetípicos, símbolos universais que aparecem em mitos e histórias no mundo todo, e eles estão ali preparando o terreno para uma grande revelação. O mais fascinante aqui é como a doutora von Franz decodifica esses símbolos para a gente. O lugar sagrado, na verdade, é um estado psicológico de abertura. A pedra, que em muitas culturas antigas era vista como a origem das almas, representa o nosso núcleo, aquilo que é eterno em nós. E a escada é o próprio sonho, nos conectando degrau por degrau com o divino que mora dentro da gente. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, né? Jacó encontrou a conexão dele de forma pessoal num sonho. Mas e quando a gente não consegue fazer isso? Para onde vai essa nossa necessidade tão humana de ter uma orientação? Psicologicamente, a resposta para isso é um negócio chamado projeção. Se a gente não constrói a nossa própria escada interior, a gente começa a procurar alguém que pareça já ter uma. A gente entrega essa necessidade de ter um centro para uma figura externa, seja um líder político, um guru espiritual. É uma forma, como diz a doutora von Franz, de querer continuar sendo infantil, esperando que o paizão ou a mãezona resolva tudo por nós. E olha que impressionante as consequências disso no mundo real. A projeção em si não é boa nem má, o que importa é para onde ela é direcionada. A confiança total em Churchill deu aos britânicos a força para resistir na guerra. Por outro lado, essa mesma dinâmica psicológica levou uma nação inteira a seguir um dos piores tiranos da história. É muito poderoso. Agora vamos avançar um pouco mais nisso, porque essa escada dos sonhos não serve só para uma conexão geral com o divino. Às vezes ela mostra um caminho bem específico, um destino individual. Essa pergunta nos leva a outra figura super importante da nossa tradição. Um jovem que, enquanto dormia, recebeu um vislumbre de todo o seu futuro. José já era o filho favorito, mas esses sonhos eram outra coisa. Não era uma simples fantasia de grandeza, sabe? Era uma mensagem clara sobre o papel único que ele teria no mundo. Os irmãos dele sentiram isso na hora, e por isso odiaram ele ainda mais. Os sonhos revelaram um destino que o colocava acima de todo mundo. O ponto-chave aqui é esse conceito do chamado. A doutora von Franz explica que, muitas vezes, a neurose surge justamente quando a gente não dá ouvidos a essa voz interna que nos aponta o caminho. José, mesmo depois de ser vendido como escravo e passar por tudo que passou, ele nunca esqueceu aqueles sonhos. Eles deram a força para ele aguentar tudo, porque ele sabia que tinha um propósito maior. Certo, agora vamos aumentar a escala. A gente já viu a conexão pessoal e o destino de um indivíduo, mas e se a compreensão dessa linguagem esquecida pudesse decidir o destino de uma nação inteira? É incrível como a história dá uma volta completa. José, aquele jovem sonhador, agora é o único que pode decifrar o sonho mais importante do reino. Aquele destino que foi revelado para ele anos antes o preparou exatamente para esse momento. O brilhantismo de José aqui não foi mágica, foi um conhecimento profundo da linguagem dos símbolos. Como a doutora von Franz explica, a vaca, naquela época, era um símbolo da deusa mãe, ligada à nutrição, à vida. E o número 7 representava um ciclo de tempo completo. Juntando as duas coisas, José entendeu na hora. O sonho falava de 2 ciclos completos de nutrição, um de fartura e o outro de fome. E o resultado disso foi monumental. Uma civilização inteira foi salva,
porque o líder dela deu atenção a um sonho e encontrou alguém que ainda falava aquela língua. Isso mostra que os sonhos não são só um assunto pessoal, eles podem ter consequências históricas gigantescas. E isso tudo nos traz para a nossa situação hoje em dia. Se essa linguagem é tão poderosa, por que foi que a gente a esqueceu? E será que todo mundo a esqueceu? A nossa tendência hoje é tratar os sonhos como se fosse só um ruído do cérebro durante a noite. A gente acorda e pensa, nossa, que sonho maluco, nada a ver. Mas essa atitude, na verdade, é uma coisa bem recente e bem específica da nossa cultura. Olha só esses exemplos, que incríveis. Para o povo Senoi, lá na Malásia, discutir os sonhos de manhã é tão normal quanto tomar café. Para os iroqueses, um sonho podia decidir se eles iam ou não para uma batalha. E para uma tribo aborígene, os sonhos mantêm a religião deles viva, sempre se renovando. Essas não são culturas primitivas, são culturas que construíram a realidade delas ao redor de uma linguagem que a gente desaprendeu a escutar. E a gente volta para a doutora Von Franz para fechar essa ideia. O sonho não é um texto genérico de um dicionário de símbolos. É como se fosse uma carta pessoal escrita na linguagem da nossa própria natureza, endereçada unicamente para quem está sonhando e entregue na hora exata em que é necessária. No fim das contas, a grande questão não é sobre Jacó, José ou o faraó. É sobre cada um de nós. Ao ignorar nossos sonhos, que escadas será que estamos deixando de subir? Que destinos talvez estejamos deixando de cumprir? E, principalmente, que mensagens cruciais podemos estar simplesmente ignorando noite após noite?